Eu trouxe aqui, a princípio, um texto, uma parte do poema da Clarice Lispector, que é para a gente pensar um pouco, né? Nessa questão mesmo desse momento de pensar como estamos, né? De pensar que nós não somos completas, ou seja, né? A Clarice mesmo disse que, mas não sou completa, não. Completa lembra realizada. Realizada é acabada. Acabada é o que não se renova a cada instante da vida e do mundo. Eu vivo me completando, mas me falta um bocado. Então né, a partir, né, nessa vertente assim que eu gostaria, né, que nós gostaríamos de ouvir vocês, né, que vocês pudessem se apresentar e pensar nesse acabamento, nesse instante de renovação, de mudança de dinâmica, né, que todos nós estamos vivendo neste momento, e que vocês falassem um pouco também, né, como que está sendo esse momento vivido, né, com isolamento social, como vocês estão lidando com essas relações familiares, né, com as relações com os estudos, né, com essas aulas online, com essa perspectiva, né, de entrada na universidade, como vocês estão lidando com o afastamento com os amigos, dos amigos, né, aí dos pares, porque o quanto é interessante, o quanto é importante estar em grupo, estar em par neste momento, né, vivido, né, principalmente aí na adolescência. E agora? Quer começar, Suzane, ou eu começo? Pode ser. Você começa, depois eu vou. Tá bom. Meu nome é Annelise, eu tenho 18 anos e eu estou no primeiro ano de cursinho para medicina. Essa pandemia realmente foi um baque, porque a gente já estava vindo num ritmo de estudo e de preparo assim, muito bem certinho, com horários, uma rotina fechada. Aí, quando entrou essa pandemia, assim, de primeiro a gente leva um choque por pensar, meu Deus, o que a gente vai fazer? Mas aí, com o passar, assim, como a gente já está há muito tempo, eu acho que agora a gente já está mais adaptada, né? Assim, a gente mesmo já criou nossa própria rotina, o afastamento com os amigos, sem dúvida, assim, é a pior parte, porque, assim, querendo ou não, a gente se encontrava, chegava cedo na escola, passava o dia inteiro todo mundo junto, e o único dia que a gente não se via era o domingo. É minha família, né? Que os amigos da escola são praticamente nossa família nesse tempo. E nessa quarentena, a nossa família realmente é só quem está na nossa casa, mas por outro que é bom porque a gente consegue, tipo assim, dialogar mais. Aqui em casa mesmo, o diálogo aumentou muito mais. A gente não convivia quase, porque cada um tinha um horário diferente de trabalho. E aí, né, como estava todo mundo em casa a princípio, todo mundo teve que aprender a conviver. Muitas diferenças também a gente foi aprendendo a arrumar, assim. Eu acho que é isso. Agora é minha vez, né? Meu nome é Suzane, eu tenho 18 anos. Eu também estou no primeiro ano do cursinho preparatório para medicina. Eu acho que a parte mais difícil de tudo foi a convivência aqui em casa com os meus pais, porque eu sempre fui muito próxima da minha mãe e a nossa convivência sempre foi boa. Mas eu acho que, assim, com o meu pai, às vezes pelo horário mesmo, a gente só se via à noite, e às vezes ele chegava mais tarde, e a gente nunca teve um tempo para conversar mesmo. Então, eu acho que no início era muito difícil ter um diálogo com ele, entendeu? Assim, pelo nosso jeito ser um pouco diferente, mas aí no decorrer dos meses a gente conseguiu, assim, chegar a um ponto bom. E agora tá tudo bem. Agora, esse para mim foi o maior desafio mesmo, porque assim, eu não estava conseguindo mesmo ter um contato com ele. Sempre dava algum conflito pela nossa personalidade mesmo. Agora, quanto à escola, eu também senti dificuldade nas primeiras semanas, mas assim como a Annelise falou, a gente já vai se adaptando com o EAD com o tempo. Muito interessante vocês trazerem essa versão de que o convívio familiar de vocês ficaram melhor do que antes, né? Que vocês têm mais tempo para ficar juntos, para conversar, para saber como foi o dia. Isso é muito bom.
manter o vínculo familiar. Mas já podia acabar, porque já deu. E o interessante na fala de vocês, eu acho que é bem a gente pensar bem na questão do humano mesmo, né? O quanto nós somos adaptáveis, né? A princípio, as situações elas causam um certo estranhamento, né? Então, um certo tumulto, porque tudo que é novo, tudo que é novidade, traz incertezas, inseguranças, e aí nós não sabemos como lidar com isso, né? E à medida que as coisas vão acontecendo, elas também vão se ajeitando. É claro que existem outras perspectivas e a gente se adapta a, né, aquilo que está no momento. Eu acho que pensando em saúde mental, né, a forma como as meninas, né, disseram, estão lidando, eu acho que é exatamente isso para a gente pensar. A questão de é o que nós temos para o momento, né? E até criar, né, essa rotina de adaptação, talvez nos primeiros momentos, a dificuldade, né, de entender qual que é esse momento que nós estamos vivendo, para onde a gente vai, né? Esses dias mesmo eu ouvi de uma jovem também, que ela me dizia muito assim, nossa, Milene, parece que o mundo está acabando. E aí, junto com um dos meus sonhos, dos meus projetos para esse ano também, parece que estão assim, indo embora, né? Então, às vezes, quando vocês trazem essa fala de dizer, não, a gente está aprendendo a readaptar, a entender esse momento de uma outra forma, né? Eu queria até jogar para vocês uma pergunta nesse sentido. E como que se lida com essas frustrações, né? Como que vocês buscaram dentro de vocês essa resiliência mesmo de falar o que vocês disseram aqui hoje? eu acho que primeiro foi que a gente não perdeu contato. Porque, assim, a gente pode até falar com os pais, com outras pessoas, mas, assim, eu acho que quem mais está no meio disso tudo que entende. Então, mesmo durante as aulas, a gente está sempre conversando, está sempre se ajudando. Se tem dúvida em alguma coisa, manda para outra pedindo ajuda. Então, eu acho que essa não... Porque a internet facilitou muito, né? Porque se fosse uns tempos atrás, a gente não poderia estar fazendo nem essa live agora. Então, assim, eu acho que foi mais isso. Um contato realmente com pessoas que estão passando pela mesma coisa e a gente juntos reaprendendo nessa nova etapa. Eu também acho, porque assim, no início a gente até falou que ia apoiar uma outra, para assim, se uma desanimasse, a outra ir lá e puxar a orelha e falar assim, não vamos desistir. E realmente foi isso. Assim, às vezes a Nelly estava mais animada, eu falava com ela, ou o contrário. Porque realmente quem entende mesmo é quem está passando por isso. Muito humano. E a questão que vocês falaram da proximidade, né? Assim, que vocês tiveram, mesmo que virtualmente, né? Uma com a outra, com os outros, né, colegas e amigos. Como que foi a receptividade da família com esse movimento? Porque hoje a gente sabe que os mais velhos, né? Eles não entendem essa conectividade, né? Principalmente quem não tem tanto hábito. Então, provavelmente, vocês estão mais conectados do que antes por causa dos estudos, né? As aulas, as questões de tirar dúvidas, né? Muitas vezes, com os colegas, e até mesmo assim, o bate-papo mesmo rotineiro. Como que a família vem lidando com esse excesso de conectividade que vocês estão tendo hoje? Até interessante, né? Eu vou falar um pouquinho aqui da pergunta da Thaís, porque como eu sou mãe de adolescente também, às vezes eu fico pensando, ó, algum tempo atrás, era justamente isso, está muito no celular, você está muito na rede social, você está muito conectada. Hoje não, né? Conversa com seu amigo, né? Organiza um grupo para vocês conversarem. Então, a dinâmica, ela mudou. E aí, né? Como é que vocês têm visto isso? Interessantíssimo mesmo. Eu falei com a minha mãe semana passada que eu não aguentava mais mexer no celular. Que antes o celular para mim era um hobby. E agora, assim, eu passo, nessa última semana agora, deu 13 horas por dia, em média. Porque, assim, tudo que você faz no celular é ver a aula, aí você vai estudar a aula pelo celular, aí você vai conversar. Então, assim, parece que meu mundo se tornou essa telinha. Que, assim, no começo foi até difícil. Minha mãe falando, Elise, sai um pouco do celular, vai fazer outras coisas. Só que, assim, com esse tanto de coisa, até mesmo da escola, que prende muito, não tem outra opção, a não ser ficar preso ali. Aí, hoje em dia, ela já entende mais que realmente eu não tenho outra opção.
Meu pai, às vezes, ele ainda fala, porque assim, eu passo a manhã toda, né, vendo as aulas, à tarde eu vou estudar também pelo celular, então é o dia todo no celular. Às vezes, à noite, quando eu tô conversando com alguém, ou vendo uma série, e aí, Suzane, sai um pouco do celular, meu Deus. Porque ele fala que eu tenho que descansar minha cabeça, porque só fica no celular, né, realmente o dia todo. Uhum. E esse descanso realmente é necessário, né? Se a gente for parar para pensar, nossa cabeça precisa dar um descanso para condensar tudo aquilo que a gente foi aprendendo, né? Durante o dia mesmo. Mas é interessante, igual a Annelise falou, agora deu 13 horas, né? De uso, né? Do celular. E será que antes, né, essas mesmas 13 horas também não eram, né? Utilizadas, só que para outros fins? Né? Parece que a obrigação torna tudo mais pesado. Não sei se vocês também têm essa mesma percepção. Sim. Assistir uma série de 1 hora é de boa, ninguém reclama. Aí você vai assistir uma aula de 1 hora, é horrível. É a ideia que a gente tem mesmo. E o celular passou de ser algo que eu tô lá estritamente para acessar minhas redes sociais ou conversando com alguém, e passou a ser um meio necessário para nossa formação, para os nossos estudos, para colocar essas coisas em dia. Então teve muita essa mudança. Eu não estou no telefone à toa mais como eu ficava antes, só perdendo um tempo, qualquer tempo que eu estou entrando, é algo estritamente necessário. E os momentos de descanso, né? O que é que a gente utiliza, já que o celular se tornou tão cansativo assim, né? E os momentos, assim, de folga? Quais são as estratégias? O que é que vocês têm utilizado ou não ainda? Olha, no meus momentos de descanso eu fico no celular, mas aí eu mudo o foco para ver uma série, para assistir, até mesmo ler livros, que agora eu tô lendo pelo celular. Então, assim, quando acaba as aulas, acaba o estudo, chega à noite, eu pego para ver uma série, ou então eu vou ler um livro, mas mesmo assim ainda não desconecto do celular, infelizmente. Eu também, eu tenho aqueles joguinhos, né, de celular, aí normalmente eu jogo, ou eu vou ver a série também. Eu tenho lido bem mais livros por PDF, porque antes eu não gostava, mas assim, agora não tem como comprar, né, aí eu tô lendo por PDF e até que eu tô gostando. E pensar, assim, às vezes eu fico pensando nas nossas ansiedades mesmo de pensar essa perspectiva futura, né? Porque após essa pandemia, as dinâmicas serão outras. Nós não teremos mais aquela vida, falar de uma vida normal, que é aquele normal que nós conhecíamos, né? Eu acho que as estruturas, a dinâmica, todas vão ser modificadas. E eu penso que essa conectividade aí, ela vai entrar muito, né, nos nossos meios, nos nossos campos e ferramentas de trabalho, mais do que nós estávamos acostumados. Né? Eu tenho essa impressão. Até porque nesse momento eu fico pensando mesmo nas nossas estruturas psíquicas, né? Assim, o quanto tem mudado, o quanto eu tenho que parar até para aprender, mexer, para poder conseguir me organizar dentro de uma reunião online, né? E vocês, a princípio, né, eu acho que esse estranhamento é justamente isso, que tinha um professor, tinha um colega do lado, agora está em casa, o foco é maior, né? Aqui, porque eu estou sozinha, não tem conversar, ou seja, né, eu não tenho colega do lado, então, mas dá para entrar aqui pela rede social também e conversar sobre o que o professor está falando. Então, é uma outra dinâmica, uma outra realidade, e que nós vamos sair dessa, né, com outras estruturas mentais. Acho que não deixa de ser um desafio, né? Porque tira a gente totalmente daquele padrão que a gente estava acostumado a viver. Então é desafiador. E tudo que é novo e que é desafiador causa um certo desconforto. Mas, como a Renata disse, nós somos adaptáveis. E isso é muito bom. Eu achei muito bacana de vocês, quando vocês falaram sobre o convívio familiar. E é importante ressaltar também que vocês se abriram para que esse convívio familiar melhorasse também. Teve uma abertura da parte de vocês para esse vínculo ser mais fortalecido. Acho isso muito bacana também. Porque se a gente não se permitir também com que as coisas mudem, será um impasse maior. Então tem muito de vocês nisso. Isso é muito bacana.
E pensando nessa perspectiva, gente, assim, mais uma perguntinha, assim, nessa perspectiva de futuro, hoje, né, o que é que vocês pensam a respeito, né, da questão do ingresso na universidade? Como que está esse ânimo? Né? Estão estudando, estão se organizando, mas nem os anseios, as preocupações, elas existem, né? O que está isso? Eu acho que O Enem, né? O próprio Enem aí que deu o que falar algumas semanas atrás. eu acho que isso é o que mais preocupa, porque assim, fica uma incerteza, né? Porque iam ter vestibulares agora em julho, a gente já não sabe como vai ser, né, a forma de ingresso. Então, acho que isso é o que me deixa mais ansiosa, não saber como vão ser esses vestibulares. O Enem a gente sabe que adiaram, mas também não sabe a data. Então, isso acaba deixando a gente ansiosa. Porque a gente está estudando e, tipo, a gente passou o ano inteiro no que era normal, né? Para chegar na data tal e a gente lá prova de tais e tais vestibulares. Aí agora a gente está estudando meio no escuro, assim, a gente sabe que vão ter, mas ninguém sabe como, ninguém sabe quando vai ser. Então, assim, isso eu acho que é o que mais preocupa a gente nesse sentido de vestibulares. Porque os estudos a gente não parou. No começo da quarentena foi mais difícil por conta da readaptação, do local, mas agora eu acho que a gente já está mantendo um ritmo bacana. Mas esse detalhe do não saber quando e nem como vai ser, que mais aflige. Até mesmo atrapalha um pouco na hora de estudar. E vocês acham que estão... Pode falar. Pode falar, Thaís. É porque tá dando delay, gente. Desculpa. E pegando esse gancho do Enem mesmo, vocês acham que as aulas, no caso, sendo online, estão sendo produtivas de forma igual dentro da sala de aula? Isso a gente coloca também em xeque a questão do rendimento do próprio professor, não só do próprio aluno. Ou vocês acham que, assim, tem um rendimento maior, tem um aproveitamento maior, né, assim, de ambas as partes, assim, tanto do professor tá se dedicando mais um pouco para fazer e passar os conteúdos, quanto vocês como alunos para absorver esses conteúdos? Eu acho que depende de professor para professor. Assim, tem professores que a gente ficou até surpresa, porque as aulas melhoraram muito. A gente tem um professor de idade, assim, que ele tá super tecnológico e rendeu muito. Eu até prefiro a aula dele online do que presencial. Agora tem outros que, assim, o conteúdo parece que estagnou, entendeu? Não conseguiu se adaptar e acaba que isso prejudica a gente. Sim, vai muito. Eu acho que, principalmente assim, no nosso meio, tem professores que surpreenderam a gente, que estão super empenhados. Cada dia eles inventam um projeto novo para tentar ajudar os alunos. E a gente acaba ficando surpresa. E tem professores que a gente amava na sala, que as aulas dele eram maravilhosas, e que hoje, assim, a gente custa ver. Então, é uma coisa meio que a gente teve que aprender a estudar em casa, porque não é fácil você ter que ver a sua aula, você tem que estudar no mesmo ambiente, assim, a gente não estava preparado, nossa casa não era sinônimo disso na nossa cabeça. E ao mesmo tempo eles, que saíam de casa para trabalhar todo dia cedo, e assim, o ambiente mudou. Hoje em dia eles têm que falar o quê? Por uma câmera. Tem que ter o contato com o aluno, saber assim, se o aluno está realmente aprendendo, se ele não está. Mas eu acho que tem uns que estão tirando assim de letra essa readaptação. Que legal. E quando vocês falam isso, né, eu compartilho dessa minha experiência de ser professora, né, porque eu sinto muito essa necessidade do face-to-face, desse contato, desse olho no olho, de ver a reação do aluno, né, como a Annelise comentou no início, que vocês têm aula pelo Zoom e a câmera não fica ligada, e isso me causa um certo estranhamento, porque eu gosto de espiando, né, de vendo as reações a partir da minha fala, e é trabalho dobrado, porque aí você não sabe se, né, se o que você está falando está conseguindo atingir, se os alunos estão interessados, e é isso, eu acho que é justamente o que vocês falaram, é uma dinâmica, é um acostumar, não sei, é né, aprender a fazer de uma outra forma dos dois lados. E eu tenho sentido bastante, assim, claro, como vocês comentaram, no início foi pior, eu achei que eu não fosse conseguir
Agora já estou uma youtuber da vida na sala de aula, brincadeira. Mas é isso mesmo, gente, não é fácil. Mas até essa adaptação, né, que vocês falaram aí. Antes, o quarto era só um ambiente para eu ficar ali matando o tempo, a sala, um cantinho de estudos. Agora eu tenho que entender que essa casa não é mais só um ambiente de descanso, né? Ela se tornou também um ambiente de trabalho, um ambiente de colégio, de cursinho, né? E aí eu queria perguntar para vocês como é que vocês estão, de alguma forma, trazendo isso, né? Como é que eu estou organizando os meus horários? Eu estou tendo essa confusão de entender o que é casa, qual que é o ambiente de casa e qual que é o ambiente de estudo. Como ficou a rotina, né, Milene? Assim, Pode falar. Então, é muito difícil, porque assim, antes a gente chegava em casa, chegava da escola cansada, casa era para descansar. Hoje em dia não. Tem que acordar cedo. Aí você pensa, você vai se arrumar para ir para a escola? Não, você tem que sentar na frente do computador e aí você vai assistir a aula. Aí você tem que pensar, vou assistir a aula e aí depois que acaba as duas aulas, vou ter que estudar aquela matéria da aula. Para mim foi, nossa, muito difícil, porque assim, eu sempre gostei do ver o professor. Eu nunca nem estudei por videoaula. Eu vi assim, para complementar alguns conteúdos, mas realmente aprender era cara a cara, até com os amigos mesmo. E aí você chegar, a gente tem que, como a escola programou um horário para a gente acordar, para começar as aulas, então assim, a gente tem horário para acordar, e a gente foi readaptando os horários de tomar café da manhã, almoçar, para lanchar e jantar, com base nos horários da escola, que para a gente está sendo a pior parte, porque tem hora que não é muito organizado, mas assim, a gente tenta criar uma rotina de acordar cedo, já se preparar para a aula, depois que acaba as aulas a gente almoça, tem um período de descanso depois do almoço, e aí depois vai estudar. Eu acho que, assim, para mim foi difícil no início ter que acordar cedo, pensar assim, nossa, vou ter que estudar, porque assim, quando você tem que sair de casa para ir para outro lugar, é muito mais fácil acordar cedo, né? Aí um jeito que eu achei foi, tipo, nunca ficar de pijama. Eu sempre vou, troco de roupa, tomo uma água para meio que avisar assim, agora eu tô acordada. E assim, sim, o horário de almoço também é difícil, porque acaba que a gente tem que almoçar assim uns 10 minutinhos de um intervalo de uma aula para outra, ou até almoçar enquanto tá vendo a aula. Então isso para mim é muito difícil. Legal, né? E como é que a família de vocês tem contribuído ou atrapalhado nesse sentido, né? Porque às vezes a gente escuta muitas pessoas falarem assim, mas agora tá todo mundo em casa, não tem tanto silêncio, às vezes eu preciso de silêncio para me concentrar em determinada aula e aí não tem esse silêncio, e às vezes gera alguns conflitos porque eu vou pedir silêncio e aí o meu irmão ou a minha irmã não compreende muito bem isso. Como é que fica essa questão para vocês? Como é que está, né? Na verdade, essa questão para vocês. Tem uma irmã mais nova que está na mesma situação que eu. Então, assim, de manhã, ela até acorda um pouco mais cedo, porque as aulas dela começam mais cedo. Então, assim, de manhã ela vai para um canto da casa, assistir as aulas dela, e eu vou para o... E minha mãe também, ela também é professora, ela está tendo que mandar as coisas pelo celular. Então, fica mais ou menos cada um no canto da casa. E aí está sendo super de boa. A gente adequou os horários, né, também para comer, porque como cada um tem um horário, cada um come num horário diferente. Mas todo mundo junto e o silêncio, como cada uma está em aula, permanece. Graças a Deus, porque senão ia ser um pouco complicado. Mas à tarde é um pouco mais complicado, porque, assim, a minha irmã, como é mais nova, ela não tem que estudar tanto, ela faz mais tarefa, então, assim, ela acaba fazendo um pouco mais de barulho. Mas nada que você chega lá e fala assim, ei, tô estudando. Aí ela já super entende. Eu acho que aqui em casa, no início, foi difícil, porque assim, às vezes eu fecho a porta do quarto, né, e vou estudar. Aí a mãe entrava, assim, para falar comigo, mãe, estou estudando, estou assistindo aula, porque eu acho que ela também tinha que se adaptar a isso, porque se eu estava em casa, não significava que eu estava à toa, né?
Eu tô estudando, então tem que deixar no meu canto um tempo. Falando um pouco dessa questão de ficar à toa, eu queria saber se vocês estão sofrendo algum tipo de pressão por terem que ser pessoas produtivas, úteis, mesmo estando parada. Uma pressão que o próprio familiar coloca, uma pressão que a sociedade mesmo coloca para vocês serem pessoas e dar respostas sobre várias questões. Estão e se estão sofrendo, como estão lidando com isso? No meu caso, meus pais não me pressionam em relação a isso. Minha mãe até fala, Denise, agora chega, para um pouco, respira, porque você não vai ser produtiva desse jeito. Então, eles tentam, assim, a maior pressão que eu sofro é por mim mesma e pela escola, porque, assim, os professores, assim, não são todos, mas alguns falam assim, vocês não podem deixar de ser produtivos, agora é o momento de vocês se destacarem. E fica dando uma pressão que parece que eles não entendem que para a gente está sendo um processo de readaptação e ninguém se readapta tão fácil assim. Então, assim, a gente tenta filtrar muito a pressão que a gente recebe e, assim, ver o que realmente, não, se eu tô mais lerda e eu preciso acelerar, beleza. Mas, assim, tudo tem um que a gente vai de acordo com os nossos limites para chegar numa hora que os estudos vão estar mais de boa, assim. Porque, assim, muitos professores falam, né, que agora muitas pessoas perderam o foco e é o momento da gente estudar muito para se destacar. Só que não é tão fácil assim, entendeu? Às vezes a gente perde o foco, desanima. E, assim, essa pressão deles às vezes me incomoda. Mas eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio mesmo. A gente ter um objetivo no final e, assim, se desanimar, desanimou, mas não pode desistir, né? Então, para vocês, a pressão está sendo maior nesse contexto que a gente está hoje, nessa modalidade online, do que se fosse tudo normal e presencial? Sim. Para mim, eu acho que sim. Presencial já era uma pressão muito grande. Sim. Agora, eu acho que online dos professores está sendo bem maior. Porque online você tem que fazer, mesmo estando em isolamento, né? Quando estava presencial, você tinha movimento, tinha algum ia para a escola, né? Situação. E no presencial também, eles olhavam meio a nossa cara e viam se a gente já estava cansado, se não. Agora, como eles não conseguem ver como que a gente está, para eles, somos robôs lá, uma carinha numa tela, e tem que render. Como é que é lidar, né, com essa fala, como você acabou de dizer? Parece que a gente é um robô, né? Tem uma tela preta lá e eles falam e esquecem que nós somos humanos, né? Como lidar com essas questões, né, de não se colocar como um robô de fato? Entender que vocês têm sentimentos, que vocês têm toda uma estrutura psicológica, emocional para lidar, né? Eu já confesso que nessa quarentena eu já chorei demais por conta disso, porque por o fato deles cobrarem muito a gente, no começo, aí você tem um ritmo de estudo presencial, aí você fala, não, mas eu vou manter, eu tenho que manter. E aí, quando você não consegue manter esse ritmo, você acaba se frustrando consigo mesma. Aí você fala, mas por que eu não tô conseguindo manter? Mas aí depois a gente vai entendendo que, assim, é um processo totalmente novo e que realmente a gente não é um robô, que a gente não consegue mudar as coisas rápido. E aí vai indo aos poucos e começa a filtrar o que é uma pressão necessária e o que é só pressão mesmo. Eu lembro que no início eu parei e falei assim, Suzane, o que tá acontecendo com você? Porque era tão fácil estudar assim um tempão, assim, só parava à noite, realmente. E agora, às vezes, eu perdi o foco. Suzane, você não é assim, pelo amor de Deus. E eu acho que realmente a gente tem que filtrar, assim, às vezes até ignorar o que alguns professores falam, porque senão a gente surta mesmo. Como que tá a questão de prazos, de entrega de trabalhos, de atividades? Teve uma flexibilização ou os prazos estão rígidos para a entrega de alguma coisa? Como a gente está no cursinho e não tem mais prova, isso foi um ponto muito positivo, no meu ver, assim. Porque a gente não tem que ficar preocupado com boletim, com média final. Mas a escola ainda mantém pra gente prazo de entrega de redação. Aí eles mandam um tema, e aí você tem até tal dia, tal hora para enviar para tal e-mail. Mas é de boa, eles dão um prazo, assim, super legal, que dá um tempo da gente fazer e enviar. Então, assim, eu acho que em questão de trabalhos e tarefas, por mim tá de boa.
É, pra mim também. Porque ficou um prazo bem flexível, assim, pra enviar as redações. Que E bom. a relação de entrega para a escola mesmo? Porque, assim, eles mandam lista de exercício, mas a gente não tem que entregar. A gente tem que fazer, tipo, pra gente mesmo, e eles passam a correção e a gente vai lá e corrige. Não tem aquela pressão de você precisa fazer tal coisa até tal dia para entregar. É. E como me chamou a atenção na sua fala, né, Liz, quando você falou assim, eu é que me coloco a maior pressão, né? Como é que é isso? Fala um pouquinho disso. Como é que é essa autopressão? Que sentimento é esse? É que quando eu decidi fazer medicina, já vem todo o cargo do curso, que vai ser difícil, que poucas pessoas passam. E na nossa sala mesmo, a gente tem pessoas lá que estão há 6, 7 anos estudando para passar no curso. Aí a gente que acabou de entrar, entra assim, meu Deus do céu, e se eu ficar 7, 8 anos por... Não, então assim, tudo que eu vou fazer, agora eu já melhorei muito, mas era assim, eu ia ver um filme, eu falava, não, mas o tempo que eu vou filme era pra eu estar estudando, não posso fazer isso. Mas hoje, assim, eu já me relaxei mais, eu já entendi que eu preciso realmente de um tempo para me descansar, porque senão eu não vou render. No começo, eu ficava, dessa quarentena até, eu ficava estudando até de madrugada, e aí, assim, eu mesmo cansada, eu falava, não, mas eu preciso estudar. Então, assim, eu me forçava até chegar no limite que eu não aguentava mais. Mas aí depois, até mesmo com a ajuda da escola, que eles puseram mais aulas ao vivo. Então, assim, que a gente já tem que assistir, então tem que levantar mais cedo. Aí eu já vou dormir mais cedo. Quando eu tô muito cansada das aulas, eu já paro, descanso um pouco. E tenho, assim, momentos para realmente eu sair do foco só da escola e não me pressionar tanto, porque assim, se eu não estudar, eu não vou passar. É o que muitos professores também falam pra gente, sabe? Olha só, estuda aqui em casa. Se você não estudar muito, você não vai passar. Tá vendo? E eles levam um exemplo, assim, fulano que estudava tanto em tantas horas, por isso que ele passou. Mas aí você tem que começar a entender que você não é fulano. Que fulano conseguia fazer aquilo, mas assim, você não consegue. Então, assim, você tem que achar o seu ritmo. Porque no final, assim, eu e a gente tem um pensamento que é assim, a gente só precisa de uma vaga. Tem muitas, a gente só precisa de uma. Então vamos concentrar nessa uma e se preparar. Se o resto passar, que bom para eles. Tem vaga para todo mundo. A gente só quer uma. Exatamente, essa sua fala é muito assertiva e é o que a gente realmente queria até passar aqui um pouquinho para vocês, né? Respeitar o ritmo de vocês, entender que nós estamos passando por um período de reinvenção e todo período de reinvenção tem algumas particularidades, né? E o ambiente de cursinho, principalmente focado em medicina, sim, tem uma pressão que já é natural do próprio curso, né? Mas entender que nós também temos essa força dentro de nós podemos criar o nosso próprio ritmo, né? Nós temos que olhar um pouquinho para esse eu aqui, para não se perder em tanta coisa aí. E eu quis até justamente trazer um pouquinho essa fala dessa autopressão, porque é algo que geralmente a gente ouve muito aqui, né? Principalmente no ambiente de consultório. Eu tenho que passar, né? Então, eu tenho que ficar 24 horas por dia estudando. Só que eu esqueço que a minha mente precisa descansar, como você mesmo colocou. E às vezes a gente força tanto a nossa mente que vai chegando no finalzinho, a gente não está querendo nem ver livro mais. Que é uma pressão tão grande, é uma angústia tão grande, né? Que você coloca, que às vezes a gente se distancia disso. E na sua fala, eu extraio uma fala que eu sempre coloco aqui também. Não é a quantidade, é a qualidade. 4 horas por dia, se eu só vou absorver 2 horas. Então, às vezes, a gente também tem que respeitar um pouquinho o nosso tempo, né? E trazer um pouquinho até à tona as nossas emoções. Porque, às vezes, eu percebo que algumas pessoas engolem essas emoções e falam, não, tá tudo bem, não tá tudo bem. A gente vê que não tá tudo bem, eu tô cansada, tô estressada, tô com sono, tô com raiva, né? Então, a gente também tem que ter um momento de extravasar um pouquinho essas emoções. Sim. E aí, meninas, alguma colocação além disso? Vocês concordam, discordam do que eu falei? Eu concordo muito. Eu, né, antes dela.
E é isso, gente. Não tem uma regra comportamental que vocês têm que ser assim, 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 para dar certo. É um momento que ninguém é melhor do que vocês para saberem como vocês produzem melhor, o que vocês precisam para se concentrarem melhor. E não adianta a gente querer abraçar o mundo, porque é o momento da gente também abraçar nós mesmos. Então, é muito pessoal isso. Vocês se conhecem, se entendam, se permitam também, às vezes, não produzir tanto quanto o esperado. Porque isso é saudável, isso é saúde mental também. E acho que é muito válido vocês pensarem nessa questão mesmo. Vou me adaptar, mas eu não vou me entregar ao ponto de perder a minha saúde ou a ponto de perder um convívio familiar para ficar 100% aqui focado nisso. Eu acho que tudo é ajustável, a gente é adaptável e vocês vão conseguir. Vocês estão já da forma certa, do caminho certo. E é isso, concordo muito com você, Milene. Nesse quesito, assim, ano passado, eu acho que o terceiro ano, assim, é o pior ano da vida do ser humano, que você tem a pressão de passar no vestibular e passar de ano. Assim, você não sabe mesmo para que você foca. E eu tive problemas relacionados de saúde mesmo pelo estresse. E aí, esse ano, eu tive... aí eu parei, eu mesmo parei e falei, não dá, porque assim... É quando o corpo fala. Sim. Quando o nosso corpo fala todas as nossas emoções. Assim, esse ano eu continuo estressada, porque eu acho que o estresse, ele precisa nesse momento. Ninguém consegue ficar suave, mas não ao ponto de ficar igual estava no passado. Porque até, como assim, já passamos de ano, agora a única preocupação é o vestibular, eu acho que também é uma pressão, mas é bem menor. Eu acho que uma coisa que, assim, a gente muda muito do terceiro pro curso é porque no terceiro a gente idealiza tudo. A gente fica muito confiante, achando, vai dar certo. E aí, assim, no final, quando a gente não consegue atingir o nosso objetivo, aí chega no curso, assim, a nossa confiança tá mais abalada. Então, eu sinto que eu, pelo menos, tenho que trabalhar muito com isso pra, assim, a confiança não zerar mesmo. Nossa, que E bom. os próprios colegas de sala, né? Porque nós estamos todo mundo na mesma situação. Foram pessoas que não passaram, tomaram... Tem gente lá que tomou até mais paulada que a gente. Então, assim, eles mesmos ajudam a gente na parte psicológica. Eu acho que isso foi muito importante também esse ano. Bom. E se vocês pudessem conversar com outras pessoas que estão passando, talvez pela mesma experiência de vocês, o que talvez vocês poderiam dizer a elas? Qual conselho, qual fala vocês colocariam? Eu acho que para não se cobrar tanto, assim, para a pessoa realmente não se esgotar. Porque não adianta ficar um mês estudando toda hora, 24 horas por dia, sendo que depois, no próximo mês, ela não vai conseguir manter aquele ritmo. Eu acho que cada um tem que buscar o seu método de estudo e procurar um equilíbrio para conseguir sempre manter aquele ritmo. Respeite os seus limites, assim, principalmente. Todo mundo tem um objetivo nessa fase, que é passar no vestibular, principalmente a gente que está no cursinho. Então, assim, eu preciso chegar lá, mas como eu vou chegar lá tem que ser uma maneira individual. A muita gente na internet, inclusive, dizendo fórmulas, que se você estudar assim, desse jeito, desse método, vai funcionar. E a gente mesmo testa. E às vezes não funciona e a gente acaba se frustrando. Como assim funciona com os outros e não comigo? Mas aí você percebe, não, sou eu. Então, eu tenho que ter um método que serve para mim. E aí eu vou conseguir chegar do mesmo jeito. Assim, eu acho que existem caminhos para chegar no mesmo lugar. E cada um tem que descobrir o seu. Que legal. E nesse processo todo, qual que é o papel da família? Qual que é a importância da família nesse processo? O que vocês falariam a respeito? Eu acho que é apoiar mesmo, assim, não cobrar tanto. Porque, assim, quando os nossos pais às vezes colocam um limite, não, você tem que passar esse ano. Isso acaba com a gente, porque é uma pressão enorme, porque a gente já se cobra. Então, vem eles que, assim, a gente pensa, nossa, eles estão esperando
um resultado positivo. Também falam isso, nossa, acaba com a gente. Então, eu acho que eles têm que apoiar a gente e não cobrar. Porque a gente acaba pensando assim, não, mas eles estão pagando o cursinho pra gente. Então, querendo ou não, a gente tem que apresentar algum resultado para eles. Mas, assim, é o que ela falou, é apoiar e ser um suporte. Assim, claro que se você vê que tá deixando muito de lado, tem que o pai vir e falar, não, ó, eu acho que você tá muito flexível, então vamos dar uma maneirada. Mas, assim, é principalmente apoiar e entender que esse momento foi muito difícil pra gente e é uma coisa muito nova, que a gente mesmo vai descobrindo. Eu acho que eles mesmos também estão descobrindo essa parte, porque meus pais me levavam pra escola de manhã e me buscavam à noite. Às vezes, só, tipo, final de semana que eu estudava em casa. Então, chegar nessa parte agora, não, ó, eu tenho que apoiar ele, eu tenho que saber que agora ele está estudando, e quando ele sair do quarto é porque aí sim eu posso conversar com ele ou falar sobre outras coisas. Temos que validar esse sofrimento, né? Porque todos os adolescentes passam por isso, né? Uma pressão dos pais, ainda mais quando os pais que financiam os estudos, aí querem o resultado se você não dá o resultado, né? É uma frustração tanto para a família quanto para o aluno. Isso eu sinto o sofrimento. Gente, então, eu penso que é isso. É pensar nessas estruturas mesmo, né? Eu acho que nessas estruturas que nós, enquanto seres humanos, precisamos para poder viver, para poder sobreviver. E nós não temos que pensar só em uma estrutura nesse momento que vocês estão, que essa estrutura é o estudo, não, né? Vocês precisam se apoiar, claro, que nos estudos, que é o grande desafio de vocês, mas também na família, mas também no grupo de amigos. Eu penso que nessa discussão que nós tivemos aqui, a gente conseguiu visualizar, né, esse apoio e essa base, essa estrutura em todos esses setores, né? Porque quando um não está bom, né, vamos pensar, quando um você já tem o outro para se agarrar, para se apegar, e isso é importante. Eu acho que nós temos que sempre caminhar pensando nas várias estruturas que compõem a nossa vida. Exatamente. Para fechar um pouquinho, eu queria colocar umas perguntinhas para a gente pensar juntos, né? O que eu levo dessa conversa hoje, né? O que cada um aqui, de alguma forma, leva de tudo que a gente compartilhou, né? Do que a gente refletiu aqui hoje. Gente, eu levo assim, falando, é muita aprendizagem. Eu acho que foi, né, pensando em tempo, pouco tempo para quanta coisa eu consegui aprender, né, construir a partir da fala de vocês. Né, eu aprendi, eu acho que olhar numa outra vertente, porque às vezes nós idealizamos alguma coisa e pensamos no adolescente de uma regra geral, mas o que vocês, né, falaram, e é preciso que a gente pense mesmo, é de olhar para a característica de cada um, né? Isso eu falo que eu tenho aprendido a cada dia. Nós não temos uma receita pronta, né, para lidar com as situações. E eu gostaria de agradecer especialmente, eu acho que para vocês duas, né, que estão aqui e em passar isso, para trazer esse aprendizado para a gente, e para esse grupo, né, para esses profissionais que estão aqui também, que está sendo muito bom, assim, essa troca, essa conversa que nós estamos iniciando. Obrigada, pessoal. Bom, para mim, né, de hoje ficou muito claro que só muda as épocas, porque a pressão é a mesma, né? Enquanto hoje profissional, quando eu estava no terceiro ano, eu compartilho isso, de você ter que passar no vestibular, passar de ano, né? E a pressão eu tenho que sair do terceiro ano e entrar direto para a faculdade, não tenho que pagar o cursinho. Então é isso que eu levo hoje, que vendo assim, as lições que realmente não mudou muita coisa, né? E acaba que eu ainda acho o método muito arcaico, por estarmos em 2020 e ainda continuar da mesma forma. Porque eu saí em 2011 da escola. Então, assim, olha quanto tempo se passou e está o mesmo jeito.
Então, assim, eu espero que de coração vocês fiquem em paz, né? Porque o que vocês conseguem fazer e que está, né, assim, na mão de vocês já estão fazendo, e que é só um período e que vai passar, literalmente, tanto a pandemia quanto essa questão do cursinho. Sim. Que eu... Pode falar. O que eu levo hoje da nossa conversa, eu compartilho muito do que a Thaís falou agora, porque vocês, relatando o sofrimento de vocês, eu lembrei muito do meu, e é a mesma coisa, você sente uma pressão muito da sociedade, muito dos familiares, de você dar a resposta, de você mostrar que você é um ser que consegue contribuir, e o sofrimento de vocês é muito válido, eu aprendi muito também, porque quando começou a pandemia, eu não estava olhando muito para essa parte do adolescente, de como ele estava vivendo, como estava a situação. E eu quero agradecer muito a vocês pela sinceridade de vocês. Eu percebi que vocês foram bem abertos, não esconderam nada pra gente, foi muito importante. E obrigada. Eu faço muito da fala da Thaís a minha também, porque eu também sou estudante, só que eu estou no ensino superior, mas a angústia é muito semelhante, as preocupações também são muito presentes. Como ela falou, só mudam os tempos. Quem está na faculdade, quem está no ensino médio, quem no ensino infantil também tem as suas dificuldades, mas é muito importante isso que está acontecendo agora. Conversem entre si, se ajudem, se apoiem, ter essa rede de apoio é essencial para as coisas fluírem de uma forma melhor. Eu quero agradecer muito pela confiança de vocês em ter compartilhado isso com a gente. Foi uma experiência muito rica, a gente aprendeu muito com a fala de vocês. Eu também, como estudante, eu me sinto um pouquinho parte disso. Então, muito obrigada pela confiança. E com certeza tudo isso vai passar. E em breve, talvez teremos uma outra roda de conversa para vocês falarem o quanto vocês conseguiram. E para você, Annelise e Suzane, o que ficou dessa conversa hoje? E realmente todo mundo que passa nessa fase é igual. Todo mundo que a gente já conversou antes, que ainda vem conversando não, na minha época era do mesmo jeito. Mas eu acho que nos dias de hoje tem uma pressão maior porque as pessoas falam assim, não, se você tem acesso à internet e você tem como ter aula, não tem por que você não passar, sabe? E acaba sendo isso. Então, o que a gente leva dessa conversa de hoje é que, assim, a gente precisa realmente entender nosso tempo e que dialogar e falar o que está sentindo é muito bom. Porque, assim, você ficar guardando isso para si mesmo é muito ruim. E a gente estava até conversando, eu e a Suzane, esses dias, que se não fosse a gente se apoiando, a gente já teria desistido nessa fase. Porque você conversar com pessoas que estão de fora disso, é bom, desabafa, elas têm uma outra visão por estarem de fora. Mas a gente que está dentro, você está angustiada. Aí você vai, por exemplo, eu tô mal, aí eu vou contar para minha mãe. Aí parece que ela não entende realmente o porquê de eu estar mal. Aí eu falo com a Suzane. Aí ela, nossa, eu tô do mesmo jeito. Então a gente vai trocando isso. Eu acho que assim, eu aprendi que eu realmente tenho que pensar na minha saúde mental, né? E assim, falar o que eu tô sentindo, porque eu sempre tive uma trava para falar sobre o que eu estava sentindo. Só que a partir do momento que a gente fala, parece que tira um peso, né, das nossas costas. Eu acho que isso é muito importante. Que legal ouvir você falando isso, né, Suzane? Quando a gente fala, a gente tira um peso mesmo, né? Quando a gente compartilha o que a gente sente, quando a gente cria, né, uma rede de diálogo. E o que me marcou nessa conversa hoje foi justamente a sua fala de dizer, né? Antes a gente não dialogava, agora a gente aprendeu a conversar. A gente aprendeu a lidar com as diferenças um do outro, né? Você trazendo o exemplo do seu pai, né? E o que ficou para mim foi isso, né? O quão é importante a gente se abrir também para esse diálogo, né? E eu queria deixar, como finalzinho também, uma fala que vai passar. E para isso a gente separou uma música que eu gostaria que vocês ouvissem, que é de coração, tá? E vai passar. E que nesse momento vocês possam se sentir acolhidas por cada um de nós aqui num abraço realmente. Acalmar, pôr as coisas no lugar.
deixar toda a casa arrumada, se deitar lá no sofá da sala, resolver as intrigas e mágoas, rever antigos conceitos, bota fé que o mundo tem jeito, sentir lá no fundo do peito. Vai passar, tudo vai passar, e logo a gente volta a se abraçar. Vai passar, tudo vai passar, e logo a gente volta a se abraçar. Um som pra acalmar, pra crescer e se aceitar. E se pra cuidar um do outro, hoje estamos longe de todos, pra amanhã nos vermos de novo. Nós não precisamos de muito, não se entregue, se doe pro mundo. Escute uma voz lá no fundo. Vai passar, tudo vai passar, e logo a gente volta a se abraçar. Vai passar, tudo vai passar, e logo a gente volta a se abraçar. Vai passar, tudo vai passar, e logo a gente volta a se abraçar. E é com essa música que a gente queria deixar esse abraço coletivo para vocês. E deixar essa mensagem. Por mais pressão, por mais angústia, por mais preocupação que talvez a gente tenha nesse momento, vai passar. Novos tempos virão, tá? Eu queria agradecer imensamente a fala de vocês, o compartilhar de vocês, né? Muito me engrandeceu e acredito que todas aqui também, tá? Então, meu muito obrigada, e a gente vai estar disponível, quem sabe, né? Como a Amanda mesmo disse, da gente não... A Amanda e da Carol disse, né? Da gente compartilhar em outro momento também como é que ficou depois de tudo isso, tá bom? Espero que tudo bem. Que tudo bem. Afinal de contas, vai passar. Vai, gente, respeitar os seus limites, ouvir o seu corpo, ouvir seus sentimentos, desacumular, porque é uma pressão e vai passar, gente, vai passar. Porque tudo passa, tudo na vida passa. E nos colocar à disposição de vocês também, para qualquer momento de dificuldade que aconteça, se vocês quiserem conversar, trocar uma ideia. Eu ainda não sou profissional, mas eu me disponho totalmente para ouvir, conversar com coisa, estou à disposição. As meninas também, tenho certeza. Sim. Com certeza. A gente até colocou aqui, vou colocar de novo, depois se vocês quiserem, tá? Esses são os nossos contatos de Instagram. Pode mandar uma mensagenzinha para nós que a gente vai ter o maior carinho em responder. Tá bom. Bom? Ok, Então, gente. Então, Beijo. gente, Abraços. abraço coletivo, tá? Logo a gente se encontra pessoalmente e dá um abraço, realmente. tchau, gente, foi maravilhoso. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Obrigada a vocês, meninas.